O que é notícia hoje? Covid-19. Vacinação em Manaus será retomada nesta quarta-feira em 39 pontos. Palácio da Justiça vai sediar Feira Internacional de Empreendedores. Crimes pela internet aumentam 198% em Manaus. Brasil vê média móvel de mortes ir abaixo de 400 após 11 meses. CPI da pandemia desiste de ouvir ministro da Saúde e deve convocar autor de estudo contra kit Covid. FMI reforça riscos de inflação, mas diminui pouco. Projeção de crescimento global. Desmatamento e degradação já atingiram mais de 2 bilhões de hectares de terras em todo o mundo. Colisão entre carros e motocicletas mata mais 2 na Cidade Nova e no Alvorada. Homem morre por agressão física no Jorge Teixeira. Homens são mortos a tiros e facadas nas colônias Santo Antônio e Oliveira Machado. População de Iranduba em pânico com onda de assassinatos. Mais 3 homens foram mortos nas últimas horas. Enquanto trabalhava, técnico de refrigeração é morto por assaltante no bairro de São José. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:47. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarez. Boiona, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Almeida FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix Maracapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5:48. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O meio-dia solar acontece hoje às 11:46. E a duração do dia será de 12:10:13. O dia ontem foi de muito calor e a tendência, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é que a temperatura continue elevada e hoje pode esbarrar nos 38 graus Celsius. O dia já amanhece com 25 graus e 80% de umidade no ar. O clima-tempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 8 milímetros. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 13 de outubro. Chegamos aos 286 dias do ano. Faltam 79 para terminar 2021. Hoje é o dia de Santo Eduardo, o Confessor. Comemoramos também o Dia Mundial do Escritor e o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Essa é a edição 26.443 do Jornal da Manhã. Na leitura de ontem, na leitura de segunda-feira, que será atualizada daqui a pouco, o Rio Negro havia baixado 10 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 21,37 m. A vazante registrava 8,65 m. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1884, determinado meridiano de Greenwich como ponto de referência para a determinação dos fusos horários. 1982, começa a formação do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, extinguindo as 7 quedas. 2010, resgate de 33 mineiros soterrados na mina San José, no Chile. 5:50. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. E passado o feriado prolongado, proporcionado pelas comemorações da padroeira Nossa Senhora de Aparecida e Dia das Crianças, repartições públicas federais, estaduais e do município voltam a funcionar nesta quarta-feira, assim como os shoppings e bancos. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, a meteorologia está aí falando que o dia será de muito calor, com máxima de 38 graus. Ontem o calor foi quase que insuportável, Alberto. Pois é, Paulo, e essa temperatura que você traz agora a informação, Paulo, já se reflete, né, nas primeiras horas de hoje. Já temos aí a presença do sol aqui na área da zona leste da cidade, já começa a brilhar, inclusive, amanhecendo aí um dia muito bonito, Paulo Guerra, e já com prenúncio de muito calor, como você bem colocou. Pois é, já falamos aqui que a cidade volta ao normal hoje, assim como em todo o Brasil, tudo funcionando, Peregrini, e o transporte coletivo, como é que está? Tranquilo, Paulo Guerra, conforme a tua recomendação, a tua determinação, na verdade, agora pela madrugada, nós já estivemos nas garagens também, já estivemos nos principais terminais do transporte coletivo da cidade, como, por exemplo, o Terminal 3, na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova, que fica próximo ao Instituto Médico Legal, e também o Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, visitamos agora há pouco, Paulo Guerra, que fica também próximo ao pronto-socorro Platão Araújo, e a movimentação dentro do terminal, tanto no 3 quanto do 4, é uma movimentação muito tranquila, Paulo, tranquila em relação a que não tem nenhum ônibus atrasado, mas o fluxo de pessoas é muito grande nesse momento, muitos estudantes. O mesmo ocorre aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, é o terminal 5, Paulo, é o terminal do bairro de São José. Movimentação é grande também por parte aí de trabalhadores e estudantes que já se deslocam nesse momento. Os coletores vêm chegando dos bairros e alimentam os articulados que vão para o centro da cidade. Peregrini, eu me remeto aqui aos velhos filmes, e lembrando do velho Texas e do velho Oeste, e me reporto aqui para Manaus e mais precisamente para Iranduba. Que onda de violência em Iranduba, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, nós já comentávamos ontem, né? Já comentávamos em outras oportunidades também, e durante o dia não foi fácil, Paulo. Foram 3 mortes registradas no município de Iranduba, 4 nas últimas 24 horas. Ontem, lá no finalzinho do nosso noticioso, do Jornal da Manhã, nós já trazíamos a morte de uma pessoa que foi encontrada lá no Iranduba, Paulo, com a cabeça crivada de balas. Ao passar esse daí, Paulo, esse homicídio, durante o dia, mais 2 a tiros e uma faca. Realmente o negócio não está fácil, a onda de violência é grande no município de Iranduba. Pois é, um homem morreu lá no Novo Amanhecer, o outro foi aonde, Peregrini? Os outros 2? Tivemos mais um, Paulo, na rua Bem-TV, e outro no ramal do Janauari, né? Esse do Janauari, Paulo Guerra, foi lá no quilômetro 8 e, né, com muita violência também, Paulo. Todos os crimes que vêm ocorrendo no município de Iranduba têm característica de acerto de contas, ou seja, com violência extrema, são muitos tiros na região da cabeça, né? São vários e vários tiros, Paulo, com requintes aí de violência. Esses crimes vêm acontecendo no município de Iranduba, numa suposição aí bem clara de que pode ser por acerto de contas. Ele estava trabalhando, técnico de refrigeração, quando é surpreendido por um assaltante, Peregrini. Ele fez uma limpa, tomava celular às pessoas e tal, não se conformou e ainda matou o homem, não é, Peregrini? Rapaz de apenas 20 anos de idade, Paulo. Isso ocorreu no bairro de São José, e o crime caracterizou-se aí como latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Isso aconteceu lá na Rua 11, quando o rapaz estava lá, o técnico de refrigeração, houve esse assalto e, friamente, o bandido, depois que o rapaz havia entregado o celular, resolveu atirar no jovem, que foi levado ainda ao pronto-socorro, Paulo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse tipo de gente, essa violência, esses bandidos que matam friamente as pessoas, deveriam ser colocados de cabeça para baixo e fazer eles tomar um copo de água, não, Peregrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo, isso vem acontecendo, é desses crimes que revoltam, sabe? Aqueles caras que chegam falando, tipo galerosos, falando alto, e atiram por puro prazer, atiram por pura maldade, como aconteceu nesse crime de ontem. Eu lembro do que aconteceu também no bairro Santo Inês, quando o rapaz entregou a moto, na frente tava ele e o pai entregou a moto direitinho, e o bandido atirou no rapaz de 16 anos e o matou naquela ocasião na frente do pai dele. Ontem, um crime muito parecido com esse, o rapaz já havia entregado o celular, ainda assim o bandido atirou. Outras mortes aconteceram nas cidades, 2 envolvendo motocicletas, um homem morreu por agressão física no Jorge Teixeira, mais 2 nas colônias Santo Antônio e Oliveira Machado. Tudo isso será contado em detalhes daqui a pouco pelo Alberto Peregrini. Peregrini, bom trabalho para nós.
E só para finalizar, Peregrino, a movimentação foi grande ontem na Ponte Rio Negro, não? Foi sim, Paulo, tanto na Ponte Rio Negro, né, que recebeu um grande número de pessoas que passaram o final de semana prolongado ao longo da estrada, ou também foram para Novo Airão, Manacapuru também, Paulo Guerra, foi muito grande. O pessoal do Batalhão de Trânsito trabalhou muito lá na Barreira, sabe, Paulo? Um bonito trabalho do pessoal do Batran, que fez ali a fiscalização, fiscalizava quem estava colocando a vida dos outros em risco, ou seja, que estivesse bebendo, né, beberam e depois foram dirigir. A polícia fiscalizou bastante, tanto também na Barreira. Estivemos lá ontem, Paulo, cobrindo também essa situação na área da Barreira, lá da 174 e da M010, ali da Balsa também, Paulo, foi muito grande a movimentação ali no Porto da Balsa da Ceasa, a partir do Careiro da Várzea para Manaus, a movimentação foi muito grande. 7 balsas foram colocadas à disposição, ainda assim houve fila para quem estava vindo de lá para cá, Paulo. A movimentação foi, graças a Deus, tranquila, não teve nenhum transtorno em nenhuma das barreiras e nem também no Porto da Balsa da Ceasa. Deixa eu televidir com o nosso ouvinte, Paulo, nossos amigos lá do Bruno Celular, a Letícia, o Bruno, aí no centro da cidade, já estão chegando no trabalho e o rádio é ligado no Jornal da Manhã. Abraço aí a todos os nossos ouvintes. Contigo, Paulo. Pois é, Peregrini, e todos os funcionários da Secretaria Municipal de Limpeza Pública também que acompanham o jornal e pediram para que você mandasse um abraço para eles também. Opa, um abraço aí de toda a nossa equipe do Jornal da Manhã. Aí eu sei como é que é, Paulo. Eles ficam lá na garaginha, daí vão saindo para toda a cidade, para a área da limpeza. Pessoal lá dos Laranjinhas, né? O rádio é ligado mesmo lá. Tem um sistema de som que fica ligado lá, Paulo Guerra, no Jornal da Manhã, é verdade. Isso todos os dias ali atrás da Feira da Compensa, na garaginha, e também a partir da secretaria que fica lá na Compensa. Abraço aí, um ótimo dia de trabalho para todo mundo. Contigo, Paulo. O secretário da Limpeza Pública também, o Sabarrez, também está acompanhando o jornal e gosta de ouvir o Peregrini, o noticiário policial. Opa, abraço ao secretário Sabarrez, é o primeiro a chegar, Paulo. Ele chega lá e fica comandando o embalo lá na área da secretaria, e ele trabalha com, né, Paulo, ele trabalha com uma alegria, parece que ele foi feito para esse trabalho, Paulo. Ele trabalha com muita alegria lá e vai nas ruas, a gente sempre encontra o Sabarrez por aí. Encontrei ele no bairro Nova Vitória um dia desse lá, comandando os Laranjinhas. Quando não tá onde tem uma operação, ele sempre tá na área, tá na rua, tá junto com seus comandados. Abraço aí para todo mundo da limpeza pública, que a gente tem um carinho todo especial. Onde a gente passa, né, Paulo? A gente vê que aquele povo lá trabalhando no sol, com a vassoura ali na mão, com a enxada, com o teçado, limpando, capinando, mas sempre com um sorriso no rosto. Contigo. Ao contrário de muita gente que está trabalhando, está ganhando seu dinheiro, ainda trabalha mal-humorado. E outros até proíbem que circulem em determinadas áreas no prédio. 5h58 em Manaus. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes. Passa aí no Porto da Feira em Codajás. Pós Vitória em Cristo na comunidade do Murituba em Codajás. Estúdio Natividade em Novo Airão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amataria. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus do Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Conexão Radical e Big Bom em Iranduba. Voz Ariaú. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h59 em Manaus, que tem tempo bom, temperatura elevada, 25 graus. O Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h02 em Manaus. Agricultores do ramal do Rio Branquinho, que fica no quilômetro 67 da BR-174, no Amazonas, bloquearam a rodovia para exigir melhorias na estrada e no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira. O grupo levou cartazes e permaneceu por algumas horas na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal esteve na região e negociou a liberação do trânsito.
A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo SETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, divulga 195 vagas de emprego para esta quarta-feira, dia 13 de outubro. Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador no endereço www.portaldotrabalhador.am.gov.br. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Generosidade e solidariedade marca o Dia das Crianças aqui na Princesinha dos Solimões. Paulo, ontem, dia 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças, Manacapuru virou um verdadeiro campo solidário. Crianças de várias partes da cidade fizeram sua festa com ações voluntárias que contou com uma amiga de moradores e entidades, com distribuição de doces, refrigerantes, cachorro-quente, sorvete, várias brincadeiras, além da distribuição de brinquedos para crianças carentes. Há muito não se via algo assim em Manacapuru. O que podemos dizer que talvez a pandemia tenha sido responsável por toda essa generosidade. É possível dizer até que, diante de tantas incertezas do futuro deixada pela Covid-19 e a tímida volta às aulas para as crianças, muitos pais e amigos tenham percebido quanto as crianças estavam apreensivas e esperançosas por esse momento. Foi um dia marcante onde o celular, que nos últimos tempos tem sido uma febre na mão das criançadas, por alguns momentos foi esquecido e trocado por pula-pula, casinha de bolinhas, brincadeiras das cadeiras, morto-vivo e tantas outras peripécias que, em tempo de outrora, foi a euforia infantil. Era visível ver nas mãos da criança um brinquedo e no rosto o sorriso da felicidade. Foi um grande exemplo de amor e, acima de tudo, uma forma de mostrar que todos podemos fazer algo para ver uma criança feliz. E a festa continua ainda hoje nas escolas. Em tempo, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM está com inscrições abertas para os seguintes cursos: pintor de obras, pedreiro, instalação e manutenção de condicionador de ar, instalação elétrica de baixa tensão e manutenção de motocicletas. Inscrições a partir das 7 horas, com vagas limitadas na Secretaria do CETAM, sítio Avenida Eduardo Ribeiro, 152, Coaba. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Sob o comando do prefeito Bigarcia, a Prefeitura de Parintins realiza uma série de reuniões para discutir o planejamento do evento teste em comemoração ao aniversário de 169 anos do município. Nesse evento, os shows serão com os artistas Wendel Pinheiro e Jorge Japa. Os encontros foram comandados pela Secretaria de Cultura e Turismo, a secretária Carla Viana, e contou com a presença da Secretaria de Obras, Vigilância em Saúde, Empresa Municipal do Trânsito, Setor de Terras, Rede de Proteção, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e permissionários do Mercado Municipal e da Praça Cristo Redentor. Durante as reuniões foram discutidos os detalhes como a montagem da estrutura, a segurança, as barreiras de vigilância e principalmente a apresentação das carteiras de vacinação. Desmatamento ilegal em reserva ambiental no Alto Rio Purus é alvo de ação do Ministério Público Federal. A reportagem é de Gilberto Massal. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a todos. O Ministério Público Federal ajuizou denúncia criminal e ação civil pública contra 2 homens identificados como responsáveis por invadir e desmatar 2 áreas localizadas na Floresta Nacional do Iquiri, unidade de conservação localizada no município de Lábrea, na região sul do Amazonas, sem autorização legal. De acordo com a apuração do Ministério, as áreas desmatadas correspondem a 7.773 hectares, identificadas pelo Sistema de Satélites DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na ação civil pública, o Ministério pede que os 2 processados sejam condenados a ressarcirem os danos materiais ao meio ambiente, incluindo os danos intermediários e residuais provocados à floresta amazônica, no valor total de R$ 83.500.000, além de pagamento individual de R$ 100.000 a título de danos morais coletivos. Gilberto Massal, para o Jornal da Manhã. 6h08.
A Polícia Civil registrou um aumento de quase 200% no número de crimes praticados pela internet neste ano, comparado ao mesmo período do ano passado aqui em Manaus. Os golpes são praticados na maioria das vezes por pessoas fora do estado e até do país. No primeiro semestre deste ano foram registrados 4.750 crimes cibernéticos em Manaus. O número cresceu 198,7% comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 1.590 crimes. Segundo o delegado da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, Rafael Montenegro, todo crime previsto no Código Penal realizado na internet é um crime cibernético. Entre os crimes registrados em Manaus estão desde ameaças, furto de dados ou contas e até golpes financeiros. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e a Organização Internacional para as Migrações farão o lançamento da Feira Internacional de Empreendedores, segunda edição, que vai acontecer dos dias 16 e 17 próximos no Centro Cultural Palácio da Justiça, de 10 às 20 horas. Durante o lançamento, as organizações apresentarão empreendedores, refugiados e imigrantes residentes no estado e, ao final, promovem uma experiência gastronômica aos presentes. A FIE contará com a presença de haitianos, venezuelanos, colombianos residentes no estado, bem como brasileiros. Membros do Ministério Público do Estado vão se unir hoje à mobilização nacional contra a proposta de emenda constitucional de número 5/2021, que ficou conhecida como PEC da Vingança, por limitar o trabalho de promotores e procuradores de justiça. Um protesto está marcado para esta quarta-feira na sede do órgão ministerial em Manaus às 15 horas. O projeto deverá ser votado ainda essa semana pelo Congresso Nacional. A PEC pretende alterar a composição e alcance das atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público e a escolha do Corregedor Nacional, atingindo a independência na atuação de promotores e procuradores. Essa proposta de alteração de nossa Constituição sepultará o modelo de Ministério Público concebido pela Constituição Cidadã de 1988. Nossa independência funcional não mais existirá e o Ministério Público estará vulnerável a influências externas sem precedentes, diz o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou o consolidado diário de vacinação contra a Covid no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 4.209.131 doses foram aplicadas em todo o estado até esta terça-feira, 12 de outubro, sendo 2.561.891 de primeira dose, 1.575.514 de segunda dose, 50.012 com dose única e 21.726 de terceira dose ou dose de reforço. O boletim diário de Covid-19, edição 556, informou também o diagnóstico de 28 novos casos de Covid-19, totalizando 426.974 casos da doença no estado até o dia de ontem. Segundo o boletim, foram confirmados 2 óbitos por Covid-19 ocorridos na segunda-feira, dia 11, levando para 13.749 o total de mortes pela doença no estado. A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar nesta quarta-feira 39 pontos para atendimento dentro da campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde. Serão 4 pontos estratégicos e 35 unidades de saúde entre UBSs, Clínica da Família e policlínicas, funcionando das 9 às 16 horas, com oferta de primeira, segunda e terceira dose. O Centro de Convenções, o Sambódromo, na Zona Oeste, permanecerá fora de operação para serviços de manutenção. Em quase 9 meses de campanha, a Ciência conseguiu vacinar com a primeira dose quase 88% da população apta a ser imunizada, cujo total é de 1.785.793 pessoas. Com as 2 doses das vacinas, o percentual é de 56%, que somados aos vacinados com a dose única do imunizante Janssen, chega a quase 58% do público vacinável, que são pessoas de 12 anos e mais. De acordo com os dados do vacinômetro municipal, 196.011 pessoas ainda não foram receber a primeira dose da vacina. Agora 6:12 em Manaus. A seguir, colisão entre carros e motos mata 2 na Cidade Nova e no Alvorada. Homem morre por agressão física no Jorge Teixeira. Homens são mortos a tiros e facadas nas colônias Santo Antônio e Oliveira Machado. População de Iranduba em pânico com onda de assassinatos. Mais 3 foram mortos nas últimas horas.
Enquanto trabalhava, técnico de refrigeração é morto por assaltante no bairro de São José. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Difusora FM 96,9. Difusora. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial. Dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o último dia, o feriado, na verdade, foi muito agitado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ações policiais, a polícia estava nos 4 cantos da cidade. Muitas operações na cidade, entretanto, muitos crimes aconteceram em Manaus e também no município de Iranduba. Pronto Socorro 28 de agosto. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Pronto Socorro 28 de agosto bombou no final de semana, bombou no feriadão, bombou principalmente de ontem para hoje. Muita gente deu entrada vítima de acidente de trânsito, foram 4, além também de 4 pessoas que deram entrada vítima de agressão física, uma por arma branca e outra por arma de fogo. Uma briga entre 2 vizinhas por pouco não acaba em morte. Uma delas apenas conhecida, uma é a Rai, a outra é a Val. Isso aconteceu, Paulo Guerra, lá na rua 40, no bairro do Mutirão. As 2 vizinhas se pegaram e uma delas acabou se armando com uma faca e atingiu a vizinha com uma facada na cabeça, que teve também o dedo dilacerado a facadas ao tentar se defender das agressões. A vítima deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com muitos ferimentos, a faca pelo corpo. Para você ter uma ideia, ela foi levada, inclusive, por uma ambulância do SAMU, aquela unidade de saúde, eu digo, o pronto-socorro Platão Araújo. Muita movimentação no Platão Araújo. Uma pessoa também deu entrada, vítima de agressão física, pegou murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e uma paulada. Isso aconteceu no bairro Valparaíso. E ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo desmaiado, perdendo muito sangue devido à peia que levou lá no Valparaíso. O desentendimento começou por causa de cachaça. Isso deu-se lá no bairro Valparaíso. Ainda do Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física também, um jovem de apenas 17 anos, ele se envolveu em um desentendimento devido à pelada, um jogo de futebol que estava rolando lá na comunidade Valparaíso. Aliás, esse aqui já é do bairro de São José, ali no campo do São José 3, próximo à Alameda Cosme Ferreira. Pois é, Paulo, estava vendo uma pelada lá, daí houve um desentendimento e esse rapaz acabou sendo agredido e teve que dar entrada no Pronto Socorro Platão Araújo. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada no João Lúcio, vítima de uma cacetada. Segundo as primeiras informações, ele pegou um golpe de porrete e foi do próprio irmão de sangue, filho de mesmo papai e de mesma mamãe. E ainda assim, Paulo Guerra, os dois se desentenderam e um deu-lhe uma paulada no outro. O rapaz de 17 anos deu entrada com ferimentos na clavícula e também no pé do vidro. Estava com a orelha sangrando devido à paulada. Estava moado ali no canto. O que foi? Meu irmão deu uma paulada. Estava quieto, mas na hora da briga as informações dão conta que ele estava lá com o cão no colo e chamava palavrão e estava com tudo. Daí depois ele pegou a paulada, ficou fininho, falou fino. O outro irmão foi embora para casa de titia, né? Não ficou mais na mesma casa onde ele deu-lhe a paulada no próprio irmão. Ainda do Pronto Socorro João Lúcio, vítima de acidente de trânsito, uma colisão entre 2 motocicletas, é isso aí, 2 motos colidiram, Paulo Guerra, na Avenida Mirra com a Avenida Itaúba, isso no bairro Jorge Teixeira.
os 2 motoqueiros ficaram feridos e ambos deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era a boca da noite de ontem, lá perto das bancas de churrasco, como tem ali na Itaúba com a Mirra. Rapaz, é uma churrascaria ao lado da outra, todo mundo por ali e tal, e daí houve esse acidente lá próximo, e aquela área das churrascarias estavam completamente lotadas à noite de ontem. Paulo Guerra, o negócio lá é bem agitado no final de semana e também nos feriados. A situação ali sempre também tem policiamento, a 30ª SECOM está sempre lá trazendo aquela sensação de segurança naquela área da Mirra com a Avenida Itaúba. Mas é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Notícia profundamente lamentável. Um latrocínio que teve como vítima o jovem Jean Vieira, de apenas 20 anos de idade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele estava lá no bairro de São José, lá próximo à casa onde ele morava, quando chegou o assaltante. Chegaram 2 assaltantes que estavam fazendo a limpa ali naquela área. Daí Paulo Guerra pediram o celular do Jean. O Jean Vieira entregou o celular e as câmeras de segurança mostram a atitude covarde do bandido, que mesmo com o rapaz, depois que entregou o celular, atirou por maldade na vítima. Ele falou alguma coisa, os 2 ainda falaram, trocaram assim umas 2 palavras e o bandido atirou para matar e assim o fez. O jovem ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde infelizmente veio a óbito logo após receber esses tiros. Uma atitude covarde e cruel desse bandido desgraçado que merece ser preso e apodrecer na cadeia. Com revólver na mão são um diabo, mas na hora da mão, no pau a pau, não vamos ver? Eu quero é ver se vai, meu irmão, mas não vai mesmo. Esse tipo de covarde que atira desse jeito na hora da mão, pau a pau com qualquer um, mas não vai mesmo. Agora com revólver, ixi Maria, eles são metidos, mas quando é na mão, eles arregam, qualquer um deles, pode botar pra cima aí, se quiser. Agressão física, morte no bairro Jorge Teixeira, mais uma morte no bairro Jorge Teixeira. Dessa vez o crime aconteceu na rua Algodão Roxo. A vítima, um homem até o presente momento não identificado, ele recebeu vários tiros pelo corpo, ainda agonizou por alguns momentos, ainda olhou para cima, olhou para o lado, olhou para o outro e não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, morreu com bombons da morte espalhados pelo corpo. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, acidente de trânsito, colisão entre carro e moto, aconteceu no bairro do Alvorada e a vítima acabou agonizando por alguns momentos, ainda foi socorrido, mas infelizmente acabou morrendo devido a esse grande impacto, um impacto muito forte entre um carro e uma moto, deixando uma pessoa morta no bairro Alvorada. Acidente de trânsito, outra vez envolvendo motocicleta, outra vez envolvendo colisão entre carro e moto. Dessa vez a vítima foi o Frank Belém Farias. Ele tinha 52 anos de idade. O acidente aconteceu na Avenida Margarita, na área do bairro Cidade de Deus. Aliás, Paulo, ali na área da Cidade de Deus, entre a Reserva Duque e o Colégio Sérgio Pessoa, tem ali alguns buracos. A prefeitura fez um bom trabalho de tapa-buracos, mas ficaram 2. E esses buracos lá têm causado muito transtornos aos motoristas. Muita gente perdendo para-choque de carro, aro, etc. Logo depois da estação do ônibus, no sentido de quem vai da Reserva Duque para ali o Colégio Sérgio Pessoa. Providências precisam ser tomadas. Repito, um trabalho bem feito de tapa-buraco foi feito lá no local. Só tem esse buraco que tá aí, né, causando muito transtorno a quem passa pelo local.
Morte! Como eu dizia, Paulo Guerra, foram 2 mortes no asfalto, uma no Alvorada, o outro lá na rua Marginal, na área do bairro Cidade de Deus. E atenção! Morte no município de Iranduba! Foram 4 mortes nas últimas 24 horas. Um deles, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, morreu na ponta de uma faca. A vítima da facada foi o Valdomiro Freitas. Ele morreu na ponta de uma faca no perigoso município de Iranduba. Outra morte no Iranduba, lá no Faroeste. O Iranduba agora é conhecido como Faroeste Caboclo. Lá no Iranduba, no ramal do Janauari, no quilômetro 8, o homem foi encontrado com o corpo crivado de balas. Já estava morto, era só o cadáver jogado. Ele recebeu, Paulo Guerra e ouvintes, muitos balaços pelo corpo. Aconteceu lá no município de Iranduba. Foi a 3ª morte do dia de ontem, lá no ramal do Janauari. Bairro Colônia Santo Antônio, tiros, bala pelo corpo, tirou a vida de um homem até o presente momento não identificado. Segundo as primeiras informações, esse homem recebeu vários tiros pelo corpo de um pistoleiro ainda desconhecido. Ninguém no bairro quis falar nada, ninguém falou nada com a imprensa, ninguém disse nada com a polícia. Quem foi? Quem atirou? Quem matou? O caboclo dizia, não sei. Ele viu, sabia, ele não quer dizer, com medo de represálias por parte de bandidos. A polícia já está investigando o caso. Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está com uma equipe em curso e com certeza vai desvendar mais este homicídio. Delegacia de Homicídios e Sequestros sempre com muito trabalho, mas também sempre elucidando todos os casos. Mesmo com pouca gente trabalhando, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros trabalha, e é um trabalho de excelência, elucidando os homicídios em todo o estado. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem conhecido como Kellison, lá na área do bairro Colônia Oliveira Machado, foi assassinado a facadas, foi assassinado na ponta de uma faca. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, desde o dia 11, ele estava internado no pronto-socorro, ele estava lutando contra a vida, mas a noite de ontem, lá no pronto-socorro, quando ele estava lutando contra a morte, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na faca, morreu estocado, morreu furado, lá no bairro Colônia Oliveira Machado. Hamilton Cabral e ouvintes da Difusora, o pássaro da morte registrou o 4º homicídio nas últimas 24 horas no município de Iranduba, na rua Bem-TV. O Luiz Henrique Rocha foi assassinado a tiros lá no Faroeste Caboclo, no município de Iranduba. 4 mortes lá no município. O pássaro da morte montou seu puleiro lá no Iranduba, terra tão boa, bacana, pacata, antigamente pacata, terra de gente boa, 99,9% de gente boa está passando por essa situação tão difícil, né? Vamos rezar, vamos torcer que rapidamente esse município, o Iranduba, saia dessa situação. O secretário de Segurança, o General Mansur, precisa urgentemente tomar providências em relação ao município de Iranduba. É muita morte, um município tão pequeno, com tanta morte acontecendo, providências precisam ser tomadas lá no município de Iranduba, por parte da Secretaria
de segurança. O negócio tá frouxo, o negócio não tá fácil, é muita morte naquele município. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h29 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h32 em Manaus. Alberto Pellegrini tem outras informações. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E essa informação vem da rua Bom Jesus, do bairro Cidade de Deus. Agora há pouco, um homem foi assassinado com 4 tiros na cabeça. Ele vestia uma bermuda colorida e uma camisa de manga comprida azul e levou 4 tiros pelo corpo. Não é conhecido da área, os moradores que estão nesse momento passando pelo local não o reconhecem, o corpo ainda no asfalto, o corpo ainda jogado no meio da rua. O carro-tumba do Instituto Médico Legal ainda em deslocamento para fazer a remoção do corpo. Departamento de Perícia Técnica Científica a caminho também, bem como uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já a caminho do local. Tem uma viatura da Polícia Militar, da SICOM da área, fazendo ali toda a segurança ali do local, Paulo Guerra, mas o corpo ainda está no local. Homem morto com 4 tiros, rua Bom Jesus, bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Esportes. O estádio Ismael Benigno Acolina recebeu a seleção brasileira para um treinamento oficial pela primeira vez em seus 60 anos de história na tarde desta terça. O treino que o Brasil realizou na Colina visa a preparação para o clássico contra o Uruguai nesta quinta-feira pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo na Arena Amazônia. Valdo Lima com a presença de 14 mil torcedores. A entrega de ingressos do Jogo do Brasil para sorteados começa a ser realizada nesta quarta-feira, entre as 10 e as 20 horas, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasquez. Os ganhadores vão assistir a disputa entre a seleção brasileira e o Uruguai, que acontece amanhã na Arena. 15 postos de retirada serão montados no Vasco Vasquez, recebendo os ganhadores em ordem alfabética para assinatura de protocolo. No total, 3.000 ingressos foram sorteados. Uma Copa do Mundo realizada a cada 2 anos não vai diluir a magia do torneio, já que a periodicidade não teria influência em sua qualidade e prestígio, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, nesta terça-feira. A FIFA, entidade que comanda o futebol mundial, está conduzindo um estudo de viabilidade sobre as questões práticas que envolveriam a realização de uma Copa do Mundo a cada 2 anos, uma proposta que foi recebida com críticas ferozes por várias confederações, clubes, jogadores e grupos de torcedores. 2 jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Bragantino fez 1-0 no Atlético Goianiense e Bahia e Palmeiras empataram em 0-0. Na Série B, Sampaio Correia 0, Vitória 1 e Cruzeiro 0, Botafogo também 0. Nas eliminatórias da Eurocopa, destaque para a vitória de 5-0 de Portugal contra a seleção de Luxemburgo, com 3 gols de Cristiano Ronaldo. E os jogos de hoje pelo Brasileirão. Às 19 horas tem Flamengo e Juventude, Atlético Mineiro e Santos, Chapecoense e Atlético Paranaense. Às 20h30 jogam Fortaleza e Grêmio. Às 21 tem Corinthians e Fluminense. Mais tarde, às 21h30, Internacional e América Mineiro. Eliminatórias da América do Norte e Central a CONCACAF. Estados Unidos e Costa Rica jogam às 20 horas. Canadá e Panamá às 20h30. Às 21h05, Honduras e Jamaica. Às 23h05, El Salvador e México. 6h36 em Manaus. A seguir. Brasil vê média móvel de mortes ir abaixo de 400 após 11 meses. CPI da pandemia desiste de ouvir ministro da Saúde e deve convocar autor de estudo contra kit Covid. FMI reforça risco de inflação, mas diminui pouco projeção de crescimento global. Desmatamento e degradação já atingiram mais de 2 bilhões de hectares de terras em todo o mundo. Estas e outras notícias em 2 minutos. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h39. Últimas notícias.
A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os saques e transferências da sexta parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em julho. A balança comercial brasileira registrou superávit de 1,102 bilhão na segunda semana de outubro, segundo o boletim preliminar divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX, ligada ao Ministério da Economia. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alerta para alguns tipos de golpes contra aposentados e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm se passado por integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, visando pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Mais da metade dos homicídios no Brasil ficam sem resposta, de acordo com o levantamento inédito realizado pelo Instituto Sol da Paz, a ser divulgado nesta quarta-feira. O indicador de esclarecimento até avançou nos últimos anos, chegando a 44% na pesquisa mais recente. Mas só 4 estados são classificados como tendo alta eficácia na investigação e responsabilização de assassinatos. Os indicadores estaduais apresentam grande disparidade. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, 89% dos crimes dessa natureza são esclarecidos com a apresentação de denúncia criminal à justiça contra o acusado. No Rio, o segundo estado onde menos se resolve homicídios, a porcentagem é de 14%. São Paulo ficou em uma faixa intermediária com 46% de resolução. O Brasil registrou nesta terça-feira 176 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chegando a 601.442 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 367, a menor registrada em exatos 11 meses, desde 12 de novembro de 2020, quando estava em 365. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 32% e aponta queda pelo terceiro dia seguido. Vacinação contra a Covid. 99,9 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados. 149,8 milhões tomaram ao menos uma dose. Levantamento é feito junto à Secretaria de Saúde dos Estados. O grupo majoritário da CPI da Covid decidiu nesta terça-feira alterar o cronograma para os últimos dias de trabalho da comissão. Senadores da comissão desistiram de um novo depoimento, seria o terceiro do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e no lugar pretendem convocar o médico Carlos Carvalho. Carvalho é responsável por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso dos remédios do chamado kit Covid no combate ao coronavírus. O presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, explica que Carvalho foi convidado por Queiroga para criar um protocolo de tratamento voltado à Covid-19. O estudo seria avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, Conitec, mas foi retirado da pauta do órgão. Propagandeados pelo presidente Jair Bolsonaro ao longo de toda a pandemia, os medicamentos são comprovadamente ineficazes contra a doença. O depoimento de Carvalho ainda não foi aprovado. A comissão deve realizar uma reunião extraordinária na próxima sexta-feira, dia 15, para votar o requerimento de convocação do médico. Também na sexta-feira, o senador Renan Calheiros deve dividir com os demais parlamentares uma versão preliminar do relatório que passará por uma análise e poderá receber sugestões dos membros. Omar Aziz adianta que serão mais de 40 pessoas indiciadas em diferentes crimes, tudo devidamente respaldado pela equipe jurídica que auxilia a comissão. O general Raul Baduel, considerado um dos presos políticos mais emblemáticos da Venezuela por ter sido ministro da Defesa do presidente Hugo Chávez, morreu de Covid-19 sob custódia, informou o procurador-geral nesta terça-feira. Baduel, que faleceu aos 66 anos, ajudou a restituir o poder a Chávez após o golpe de Estado de abril de 2002,
que o tirou brevemente do cargo, mas logo se tornou seu adversário. O ex-ministro cumpriu quase 8 anos de pena por corrupção e depois de ser posto em liberdade em 2015 voltou a ser detido acusado de conspirar contra o atual presidente Nicolás Maduro, que o destituiu das Forças Armadas e ainda o rebaixou. O ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubsik, foi condenado a 20 meses de prisão nos Estados Unidos, informou nesta terça-feira o Departamento de Justiça americano. Segundo a acusação, ele e outros funcionários da Braskem e da Odebrecht, atualmente rebatizada de Novo Honor, foram responsáveis pela elaboração de um fundo secreto milionário que era usado para subornar funcionários públicos e partidos políticos do Brasil, garantindo contratos com a Petrobras. Os Estados Unidos vão reabrir as fronteiras terrestres com o Canadá e o México a partir de novembro, após 19 meses, mas apenas para estrangeiros completamente imunizados contra a Covid-19. As novas regras permitirão viagens não essenciais independentemente do motivo e entrarão em vigor na mesma data em que os Estados Unidos vão suspender também as restrições à entrada de estrangeiros vacinados em viagens internacionais. A Blue Origin, a empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, deve realizar mais uma missão tripulada nesta quarta-feira a partir das 10:30 da manhã, hora de Brasília. A bordo estará o ator William Shatner, de 90 anos, que interpretou o capitão James T. Kirk na série Jornada nas Estrelas, a Star Trek. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira um acordo para subir temporariamente o teto da dívida e assim evitar um default, ou seja, um calote que provocaria recessão e agitação nos mercados globais. O texto já havia sido aprovado pelo Senado. O Fundo Monetário Internacional fez uma tímida revisão para baixo de sua projeção de crescimento econômico global em seu novo relatório World Economic Outlook, divulgado nesta terça-feira. A expectativa é de um avanço de 5,9% no PIB global contra 6% esperados em julho passado. Para 2022 não houve alteração e o fundo continua esperando uma alta de 4,9% no ano. O Brasil também sofreu leves reduções. Para 2021, o FMI prevê um crescimento de 5,2% no PIB brasileiro. Em 2022, a alta projetada é de 1,5%. Segundo a Comissão Econômica da ONU para a Europa, a UNESC, o desmatamento e a degradação já atingiram mais de 2 bilhões de hectares de terras em todo o mundo. A situação não é diferente em países do leste europeu, que sofrem com danos causados por ataques de pragas, secas, incêndios e superexploração. Restaurar essas áreas naturais é uma das soluções para a emergência climática atual e é essencial para a recuperação da biodiversidade. Dados da União Internacional para a Conservação mostram que para cada dólar gasto na restauração florestal existe um retorno de $9. Focado na Agenda 2030, países do leste e do sudeste europeu como Albânia, Bulgária, Croácia, Montenegro, Polônia, Sérvia, Turquia e Ucrânia acabam de firmar um compromisso para a recuperação de 4 milhões de hectares de terras nos próximos 9 anos. Batizado de Desafio Global de Bonn, o projeto foi anunciado na terça-feira no encontro organizado pela Unesco e pela FAO, como parte da década da ONU para a restauração do ecossistema. As Nações Unidas marcam esse 13 de outubro como Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres. A data serve para refletir sobre avanços das medidas para reduzir calamidades, como sobre os danos com a perda de vidas, de meios de subsistência ou questões de saúde. Este ano o tema da celebração global é cooperação internacional para países em desenvolvimento para reduzir o risco e as perdas por desastres. Este tópico é o penúltimo dos 7 alvos definidos no marco de Sendai para redução de risco de desastres para o período entre 2015 e 2030. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Planalto contesta do STF exigência de prazo para Lira decidir sobre impeachment. A Folha de São Paulo Pátria estampa. amada não pode ser pátria armada, diz arcebispo em Aparecida antes de visita
de Bolsonaro. O estado de São Paulo. 5,4 bilhões de atendidos pelo Bolsa Família podem ter perdas com o Auxílio Brasil. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. 9 em cada 10 internados com Covid não foram vacinados, mostra estudo. Valor econômico. Guedes diz que crescimento não vai ser o problema, mas sim a inflação. Estado de Minas. Suposto coiote de Minas Gerais cobraria até 100 mil para levar brasileiros aos Estados Unidos. No Recife, Jornal do Comércio. Taxa de transmissão da Covid no Brasil é a menor desde abril de 2020. Porto Alegre, 0 hora. CPI da Covid fala em evitar palanque e desiste de novo depoimento de Queiroga. As edições impressas locais, começando com o jornal A Crítica. Alerta por vacina. Em tempo. Governo e CBF levam alunos para treino da seleção. Diário do Amazonas. Sem licitar-se do que faz contrato de 23 milhões. Os acontecimentos não param, as notícias se sucedem, mas chegou o momento de fecharmos as páginas do Jornal da Manhã. Participaram desta edição hoje José Alberto Zegdeg, Gilberto Massal e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Tamás Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.